A gente vai gravar essa reunião para poder disponibilizar para quem não teve o horário livre e não pôde participar presencialmente aqui, virtualmente, mas... Por acaso, diretora, você não tem um fone de ouvido aí, tem? Não tem. Deixa eu ver se eu O consigo fato é mandar. que eu não estou ouvindo nada. Não está ouvindo nada, Adriana. Bom, o Prêmio FLUP de Educação é um dos projetos da FLUP, e ele acontece anualmente desde 2012, e tem como objetivo identificar e divulgar as experiências educativas planejadas, realizadas e documentadas, bem como valorizar os profissionais que atuam na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2. Em 2022, 10 educadores serão premiados com uma viagem para Salvador, que acontecerá em 2023, e dentro desses 10, uma experiência receberá o prêmio Destaque, e aí vai receber R$6.000. Esse ano, podem se inscrever professores e coordenadores pedagógicos que atuem em escolas públicas ou conveniadas da educação infantil, fundamental 1 e 2, de qualquer uma das 39 cidades do Vale do Paraíba. A agenda aqui do nosso plantão vai ser um bate-papo inicial com a Beatriz Ferraz sobre o conteúdo das narrativas das experiências. Depois a gente vai abrir para vocês que estão aqui presentes e quiserem se tiverem dúvidas mais específicas. E, por fim, eu vou dar uma passada nas perguntas mais frequentes que chegaram aqui para a gente por e-mail, para já ajudar quem tiver, porventura, com essas dúvidas. Então, para ajudar aqueles que ainda não terminaram a sua inscrição, a gente está aqui com a Beatriz Ferraz, que é a fundadora e diretora executiva da Escola de Educadores, que é um espaço de formação, consultoria e produção do conhecimento em educação. A Escola de Educadores implementa diversos projetos com a FLUP, como o Prêmio FLUP e o Vinha Encantar. A Beatriz Ferraz é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, com várias especializações. Uma em lideranças em políticas para a primeira infância, por Harvard, outra Introdução à Pedagogia Pikleriana pela Fundação Locke, lá de Budapeste, na Hungria, e uma outra especialização na cotidianidade nas escolas de Reggio Emília, lá por Reggio Emília, na Itália. A Bia também atua em diversos projetos, junto ao Ministério da Educação, foi coordenadora técnica do PNLD de Educação Infantil lá do ano 2020, consultora de revisão dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, autora do conteúdo da ferramenta curricular da educação infantil no site da Base Nacional Comum Curricular do MEC, e autora do texto de apoio e leitura crítica da BNCC. Ela também é especialista do PRO-BNCC Educação Infantil e consultora dos indicadores de qualidade da educação infantil. Então, Bia, bem-vinda e obrigada aí por abrir um espaço na sua agenda para esse bate-papo. Eu que agradeço, Silvia, a oportunidade de estar aqui conversando com todos os nossos parceiros, né, e parceiras da FLUP, para que a gente consiga esclarecer e poder receber e divulgar e compartilhar essas práticas maravilhosas que os municípios têm feito para garantir, né, os direitos e as aprendizagens das nossas crianças e adolescentes na escola. Então, Bia, conta aqui para a gente, o que os avaliadores eles estão buscando nas experiências educativas, na hora de fazer a classificação dos vencedores? No regulamento e no formulário de inscrição, está escrito que o professor e o coordenador pedagógico, esse ano a gente abriu um questionário específico para o coordenador, para ficar mais fácil para as especificidades do coordenador, para que ele deve apresentar a sua experiência educativa em formato de uma narrativa com descrições e reflexões. O que quer dizer isso exatamente, Bia? Então, vamos lá. Começando com a primeira parte da pergunta, né? Qual é a nossa intenção aqui? O que os avaliadores vão buscar? Efetivamente, os avaliadores vão buscar ideias de práticas pedagógicas, né? Relatos dessas práticas pedagógicas, que são práticas que efetivamente ajudam as crianças no seu processo de aprendizagem e trazem aí como um resultado desse processo a efetiva garantia das aprendizagens que as crianças têm o direito a ter, né? Seja a etapa que ela está, criança ou adolescente.
do ponto de vista do coordenador, uma prática efetiva do ponto de vista da liderança, da formação dos seus grupos de professores. E por que a gente está pensando isso nesse momento? A gente está com um super desafio, né? Que é, a partir dos nossos currículos, sejam estaduais, sejam currículos municipais, territoriais, né, de cada escola, a gente buscar, numa linha de coerência com o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, que a gente consiga implementar práticas que sejam coerentes com a base e com o resultado, né, que a base busca, que é a melhoria da qualidade da aprendizagem das nossas crianças, dos nossos alunos. Quando a gente pensa do ponto de vista da BNCC e depois os currículos, agora as práticas é a parte que vai falar da dimensão da escola, né, da relação direta com as crianças, com a comunidade familiar, com a comunidade do entorno, a gestão da própria escola. E nesse exercício de chegar na ponta, a gente também traz especificidades que são do território, né? Então, o prêmio, ele abarca os municípios que estão, né, no território do Vale do Paraíba, o que permite também que a gente possa divulgar essas boas práticas e os professores poderem aprender, né, os professores e outros coordenadores, com práticas daqueles que são seus pares e que estão inseridos no mesmo território. Então, que também estão partilhando de realidades com muitas similaridades, né? E aí a nossa ideia é que isso oportunize, que isso crie condições para que sejam práticas que a gente consiga aprender sobre elas e colocar elas em ação também no nosso cotidiano de uma forma mais tranquila, né? Porque ela favorece essas conexões. Agora, a segunda parte, que é a narrativa, né? Por que a gente trouxe esse termo da narrativa, pedindo para vocês apresentarem essa proposta num formato de narrativa? Porque a ideia é que vocês possam contar, para além da prática em si, a história de aprendizagem que tem por trás dessa prática. A gente quer ajudar que outros professores e coordenadores possam aprender a partir da experiência dos diferentes profissionais, né, do Vale do Paraíba. Para isso, a gente precisa de alguns elementos que façam parte dessa divulgação, para que ela seja uma divulgação compreensível pelo outro, né? Então, nessa perspectiva, quando a gente usa o termo narrativa, a gente quer dizer, a gente quer que vocês contem essa história de aprendizagem, garantindo que ela tenha um começo, um meio e um fim, né? O que significa isso? Eu vou considerar que eu tenho um interlocutor, e que esse interlocutor, para além dos avaliadores, esse interlocutor são os meus pares, né? A minha comunidade. E eu preciso trazer dados do contexto, né? Então, iniciar contando de onde eu parto, quem sou eu, né? Que grupo é esse de aprendizagem que eu acompanho, essas crianças? E, a partir dessa apresentação, a gente ir trazendo, então, os elementos que a gente vai sugerindo, né, como parte desse roteiro, sempre numa perspectiva de que o interlocutor possa participar junto com a gente dessa leitura e desse aprendizado que vocês, né, estão relatando. Então, é muito importante que a gente considere que essa narrativa ela não é uma narrativa imaginária ou é uma narrativa de ficção, ela é uma narrativa real, né, sobre algo que aconteceu no seu grupo de crianças ou de adolescentes, ou do ponto de vista do coordenador, né, na sua relação com o seu grupo de professores. E aí, por isso, é muito importante que a gente, nessa narrativa, traga elementos que são de descrição, né, que a gente consiga efetivamente dar voz aos alunos, né, tanto as crianças como os adolescentes. O que efetivamente eles nos falaram, o que efetivamente eles fizeram ou expressaram, que nos ajuda a fazer determinada interpretação. O tempo inteiro a gente vai interpretar a cena que a gente está contando. Mas a proposta que a gente faz na narrativa é que antes da gente interpretar, ou seja, dizer o que a gente achou ou pensou sobre isso, que a gente traga a cena em si, para que a gente possa também ter
outros olhares que dialogam e que aprendem com a voz do próprio sujeito da aprendizagem, que é a criança ou o adolescente, ou o professor, no caso do coordenador, fazendo o seu relato, para que a gente possa, o máximo possível, ter a riqueza dessa proposta, desse relato de prática que vocês estão trazendo. Muito legal, Bia. Agora, a minha proposta é a gente olhar um pouquinho com mais detalhes. Você já deu várias dicas aí nessa sua fala inicial sobre o que a gente espera em cada uma dos espaços, das fases, né, da inscrição, mas a primeira delas é a justificativa. E aí, lá no formulário, a gente fez a redação da seguinte forma: como essa proposta apoia o acolhimento das crianças e jovens em relação às aprendizagens emocionais, sociais e cognitivas, considerando o período de retorno às aulas presenciais após um longo período de isolamento social? Como essa proposta considera características específicas do território, envolvendo a comunidade escolar e ou familiar, ou a comunidade de professores, no caso os coordenadores pedagógicos, e o entorno da instituição, trazendo um maior sentido para as aprendizagens e um maior vínculo com as experiências sociais na relação com a comunidade e a cultura do entorno. Como essa proposta considera o uso das mídias ou tecnologias que favoreçam as aprendizagens das crianças no contexto de atividades presenciais na instituição. E como essa proposta representa uma oportunidade de implementar a proposta de organização curricular e aprendizagens a serem garantidas aos alunos presentes na BNCC ou no currículo estadual ou municipal, dependendo de onde a sua escola está inserida. Então, ao formular a resposta, o que você acha que é importante as pessoas que estão se inscrevendo atentarem? Precisam responder todos esses itens? Como é que faz? Olha, eu diria assim, que a ideia central aqui, né, com essas perguntas, é que a gente possa, de alguma forma, apoiar tanto os professores como os coordenadores a justificarem o que levou vocês a escolherem essa prática. E quando a gente vai falar de uma escolha que a gente fez e argumentar essa escolha, é um momento também em que a gente traz coerência entre essa escolha e os princípios e os conceitos que regem, né, a nossa prática pedagógica junto às crianças ou as nossas práticas formativas junto aos professores, né? E se a gente olhar cada uma dessas perguntinhas, de alguma forma, a gente está trazendo princípios de qualidade das práticas pedagógicas que precisam ser consideradas quando a gente planeja práticas de qualquer natureza, quando a gente planeja o cotidiano escolar, né? O nosso dia a dia na relação com as crianças. Elas precisam estar intencionalmente consideradas no nosso planejamento. E a justificativa, ela é o primeiro texto que vai dizer da nossa escolha. Por que eu escolhi essa prática? A primeira pergunta, que é a questão A, né, que ela nos leva a refletir sobre a perspectiva do acolhimento. Como a gente está falando de práticas pós-pandêmicas, vamos dizer assim, né, que são práticas que aconteceram no período de retorno às atividades presenciais, né, a gente parte do pressuposto de que sempre quando a gente vai iniciar um planejamento, né, então, dar andamento numa proposta que eu, professor, julguei importante e significativa para as crianças, ou que as crianças mesmo trouxeram, mas eu fiz esse exercício de julgar que valia a pena eu colocar luz naquela situação, porque ela tinha elementos para favorecer um processo de aprendizagem para o grupo, né? Eu sempre preciso considerar o sujeito da aprendizagem, a criança, né? O adolescente, ou no caso do coordenador, o professor. E a pergunta que a gente faz é: quais são os interesses, quais são as curiosidades, quais são os desejos dessas crianças, desses alunos ou do meu grupo de professor, né? Quais são os saberes que eles já construíram e quais são as experiências que eles viveram? E a partir do conhecimento dessas perguntas, como é que eu consigo relacionar aquilo que eu estou propondo nessa prática com
os interesses, os desejos, as necessidades, as curiosidades, né? E os saberes e as experiências dessas crianças. Quando eu faço essa relação, eu já parto na largada afirmando que aquilo que eu vou propor faz sentido. De alguma forma, se relaciona com aquele sujeito da aprendizagem. E para que o sujeito possa atribuir sentido para a sua aprendizagem, ele precisa ver relação, né? A gente aprende, a criança aprende, o adolescente, o adulto, né? A gente aprende por conexões, a gente aprende fazendo relação. Ah, então essa sensação que eu tive quando eu comi sorvete a primeira vez é uma sensação tão legal como colocar gelo na boca e derrete, né? Então, a criança vai fazendo relações e, a partir dessas relações, ela vai criando as noções, os entendimentos dela, né? Sobre o mundo, sobre as pessoas, as relações e sobre si mesmo. E isso se dá num contínuo, né? Mas o fato importante é qual o exercício que a gente fez para tentar considerando, partindo do pressuposto que era um momento delicado, né? A gente recebendo essas crianças, depois de muito tempo, né? Os alunos, depois de muito tempo sem um convívio social maior, né? Com os colegas, fora de casa, com uma vontade louca de correr, de gritar, de só brincar, né? Como é que a gente considera esse contexto, o contexto do que foi possível garantir de aprendizagem num período tão sensível como foi o período das atividades à distância, logo quando a gente quer trazer essa proposta. Então, a primeira pergunta é um convite para vocês refletirem nesse sentido. O que levou vocês a pensarem que essa prática relatada, ela trazia sentido e significado para ajudar as crianças a aprenderem, né? A fazerem as suas descobertas como um sujeito ativo no processo de aprendizagem. A segunda pergunta, ela vai falar de como que a gente considerou os elementos que fazem parte da vida do sujeito. E que, por fazer parte da vida do sujeito de aprendizagem, que está ali, né, no nosso centro, as crianças, os adolescentes ou os professores, é tudo aquilo que, de alguma forma, conversa, dialoga com a vida dessa pessoa, né? Então, a gente parte do princípio que a escola é um espaço da gente aprender a viver a vida, não a vida futura, a vida de agora, né? E ao aprender a viver essa vida agora, eu também vou criando, né, condições para que eu possa aprender, não só agora, mas também viver uma vida futura, né? Aprender aquilo que vai também me fazer bem, seja do ponto de vista da minha formação pessoal, valores relacionados à saúde, à higiene, à inclusão, à diversidade, né? Então, essa segunda pergunta, ela está muito relacionada a o que a gente buscou, que é elemento da nossa comunidade, da nossa cultura, que ajuda, portanto, as crianças e os adolescentes a atribuírem sentido para aquilo que eles estão aprendendo. Então, como que eu considerei as práticas culturais da minha comunidade nessa prática? Como essa prática ajuda as crianças, os adolescentes, a conhecerem o lugar no qual eles vivem, né? Ou como essa prática ajuda as crianças e os adolescentes a conhecerem os papéis sociais da sua família, das pessoas que estão na escola, né? Então, aos poucos, essa expansão do grupo social, como que eu vou ajudando isso por meio dessa prática? Ou não, essa prática ela está com foco no funcionamento da natureza, né? Onde a gente vive, o planeta que a gente habita. Como é que eu ajudo isso, né? A partir de que práticas eu estou trazendo esses conhecimentos que vão ser trabalhados com as crianças? E, por fim, também, como é que a gente considera os modos de vida da comunidade que essas crianças e adolescentes estão inseridos ou de outras comunidades. Sempre quando a gente se faz essa pergunta, a gente está ajudando a conectar o novo saber que eu estou trazendo para trabalhar com as crianças com algo que eles já conhecem e, principalmente, com algo que eles têm
muita vontade de conhecer, né? Toda criança, todo adolescente, de alguma forma, ele quer ser adulto, ele quer fazer parte da vida adulta. E ele sabe que nesse processo ele tem que aprender algumas coisas, né? Num primeiro momento ele faz isso muito pela representação, não faz de conta, e depois ele vai fazendo pelos ensaios e erros da vida adolescente até, né, chegar na sua vida adulta. A questão C, que pergunta sobre o uso das mídias e das tecnologias, ela está muito endereçada para quem fez uso desses recursos e principalmente pensando que as atividades à distância nos trouxeram esse desafio, né? De fazer uso das mídias e da tecnologia para ajudar as crianças a aprenderem, a se comunicarem, a se expressarem. Atrelado a isso, a gente sabe hoje, né, a comunidade na qual a gente vive já faz uso dessas tecnologias no seu cotidiano. Então, na escola, a tecnologia ela precisa entrar como mais uma das linguagens que as crianças têm o direito de se apropriar para aprender e para se expressar. Ela não tem que substituir uma outra linguagem, mas ela é uma linguagem que, em alguns contextos, ela favorece aprendizagens que não seriam favorecidas em outros contextos. Então, essa pergunta aqui puxa, isso ficou super forte para a minha turma, para o meu grupo, e como eu consegui dar uso, né, dar uma continuidade de uso de mídia e de tecnologia, mas agora num contexto presencial, né? Então, o foco aqui era convidar a todos para essa reflexão. E, por fim, como que essa proposta que a gente está trazendo se relaciona com a BNCC, com os currículos estaduais, municipais, territoriais, que estão alinhados à BNCC. E aí aqui o foco é a gente mostrar a coerência, né? Então, a gente tem princípios que embasam, né, a nossa base nacional, por exemplo, do ponto de vista da concepção de criança, da concepção de jovem, da concepção de educação integral, né? Então, como é que a gente também buscou, nessa proposta, atender a esses princípios que dão base para a nossa BNCC, que é uma escolha da nossa sociedade de como, na prática, no processo de aprendizagem, a gente garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Obrigada, Bia. Então, são vários aspectos, né, que eles podem escolher, os que tocam, de acordo com a experiência que foi desenvolvida a partir dessa realidade local. Acho que é importante mostrar essa conexão, né, com a sala de aula real, as crianças reais, ou os professores que habitam essa comunidade escolar. Depois, o formulário passa para a questão do planejamento da proposta. E aí, a gente orienta que a pessoa que está inscrevendo, o professor ou coordenador, possa nos apresentar como que ele organizou essa proposta na hora de planejar, considerando ao menos um dos seguintes princípios e conceitos da BNCC, como você já conversou aí na hora da justificativa. Então, os princípios que elencados, da mesma forma, não vão ser todos acatados por todas as propostas, mas são esses que podem orientar alguns deles a proposta de vocês. O desenvolvimento integral, o protagonismo da criança e do jovem, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento ou das competências gerais, os campos de experiência em linguagens, caso a pessoa atue na educação infantil, e as áreas de conhecimento e os componentes, e as competências específicas das áreas e de componentes, no caso do Fundamental 1 e 2, unidades temáticas, objetivos de conhecimentos e habilidade. E, por fim, o acompanhamento, avaliação e comunicação das aprendizagens das crianças e dos jovens. E nessa parte, então, do planejamento, o que você acredita que é importante ter em mente na hora de formular a resposta? Aqui, até aproveitando e fazendo um gancho, né, com esse resumo que você fez da questão anterior, assim, as perguntas do roteiro, para que a gente possa garantir uma boa análise do material que vocês vão nos mandar, elas são perguntas que orientam uma trajetória de
de planejamento do nosso trabalho pedagógico junto às crianças, né? Então, a gente começa trazendo esses dados de contexto, que nos ajudam a dizer o que a gente considerou para tomar a decisão de colocar essa prática em ação, e uma vez que essa justificativa está escrita, e não precisa ser uma justificativa extensa, né? Os itens da pergunta da justificativa, eles são itens que ajudam a gente a construir o texto da justificativa. Agora, esses itens que estão colocados na pergunta de planejamento são os itens que normalmente a gente considera quando a gente faz um planejamento. E como a nossa ideia não é só que vocês informem, ela vem sempre junto com uma perspectiva que vocês compartilhem com a gente a reflexão que vocês fizeram para as tomadas de decisão de vocês, seja na justificativa, como agora também no planejamento. Então, quando a gente pergunta, né, assim, vocês dialogaram nesse planejamento com a perspectiva do desenvolvimento integral, né? Aqui está muito forte essa ideia de o quanto esse planejamento ele olha não somente para a dimensão cognitiva do desenvolvimento, né, humano, mas o quanto ele considera também o conjunto da dimensão, né, das dimensões do desenvolvimento humano. Ele olha para a dimensão física, emocional, social, simbólica, ética, moral, além da cognitiva ou intelectual, né? Então, a ideia é mostrar a potência que tem, né, essa prática que a gente escolheu e o olhar que a gente tem para como o sujeito aprende, né? O sujeito não aprende somente por meio do desenvolvimento cognitivo. Esse desenvolvimento ele sempre vem atrelado com a dimensão que a gente diz que é da experiência, da integralidade, né? Então, foi aprender a multiplicação, foi uma experiência positiva, negativa? Isso marca o aprendizado da própria multiplicação, né? O que ela mobilizou em mim, né? Então, é sempre a gente olhar nessa perspectiva do quanto eu estou conseguindo romper práticas que antes eram muito escolarizadas, porque estavam com um foco numa dimensão somente, né, do desenvolvimento intelectual, para práticas que conseguem enxergar a criança como um todo e que, para que a criança e o adolescente aprendam aquilo que a gente está oportunizando, a gente precisa olhar para eles também como um sujeito integral. Então, é uma educação integral que olha para uma formação integral do sujeito. O item B é o item que vai falar do protagonismo, que é a grande força, vamos dizer, que a base traz para nos convidar a olhar as nossas práticas, garantindo que a criança e o adolescente, ou na dimensão do coordenador, né, sejam sujeitos ativos do seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, às vezes eu brinco, Bia, será que é possível ter um processo de aprendizagem sem ter sido um sujeito ativo, né? É possível, você faz, ele dura pouco, né? São muitos daqueles conteúdos que a gente aprendeu na escola e que a gente nem lembra mais que a gente aprendeu, né? Porque eles não vieram junto com um sentido, eles não fizeram para nós uma diferença em relação à nossa vida, né? A gente não teve clareza de para além da dimensão cognitiva, do conhecimento que estava ali, né? Como é que eu faço uso desse conhecimento, que valor eu atribuo para ele, né? Então, a dimensão do ser, do saber conviver, tudo isso integrado, né? E para eu garantir a participação, e a participação ativa, acho que a gente já falou aqui de elementos essenciais, é partir do interesse, né? Então, o quanto eu consigo conectar isso que eu estou trazendo na prática com aquilo que é desejo das crianças e dos adolescentes descobrirem sobre o mundo, as pessoas, as relações ou sobre si mesmo, né? E também usando nessa proposta aquilo que os alunos, as crianças já sabem, né? Então, é a hora em que a gente valoriza o saber que eles já construíram.
o saber pensando do ponto de vista de um conhecimento, mas também as experiências, pensando desse ponto de vista mais integral, né? Lembrando sempre dessa preocupação, quando a gente fala de protagonismo, também de garantir equilíbrio, né? As situações propostas que vocês vão descrever na próxima etapa, elas consideram um equilíbrio entre a autonomia, a liderança da criança e do professor na atividade, né? Ou é sempre o professor que está dizendo o que e como se vai fazer algo, ou não, eu já equilibro. Ó, eu digo o que a gente vai fazer, mas o como são as crianças, né? Ou não, nessa atividade eu organizo os ambientes, os materiais e deixo para as crianças a decisão do que e como fazer, né? Então, garantir o protagonismo é entender que a gente precisa intencionalmente balancear as oportunidades, os momentos de aprendizagem. Aí vem o item C que dialoga com isso, né? Quando a gente olha para o desenvolvimento integral, promove, né, um planejamento centrado na criança, na experiência, no protagonismo dela, os direitos e as competências gerais são bússolas para nós, né? Porque os direitos vão dizer de tudo aquilo que eu tenho que garantir no cotidiano para que o processo de aprendizagem respeitem as crianças, e dentre esse direito, por exemplo, a gente tem o direito de participar, que é o grande direito que coloca o protagonismo em ação, né? As crianças precisam participar e participar de forma ativa, não é respondendo pergunta de sim e não, né? E as competências, no caso da base do Fundamental 1 e 2, ajudam muito a nós, professores, a também garantirmos que as aprendizagens estejam colocadas num contexto para as crianças, né? Então, as competências vão nos ajudar e ajudar a olhar, né, a partir das competências, ajudar o que o aluno aprende de forma que faça sentido, que ele saiba para quê, por quê, né, e para que ele está aprendendo isso. E, por fim, a dimensão do currículo, né? Quando a gente está dizendo que a gente tem, como a gente falou lá na justificativa, uma proposta que ela é coerente com a BNCC, que ela promove, portanto, as aprendizagens essenciais das crianças e dos adolescentes, como é que eu trouxe esses elementos do currículo, que estão garantidos ali na BNCC, na minha prática pedagógica. Então, no planejamento, geralmente é isso que a gente faz, né? A gente diz o que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar. E para pensar no que e no como, a gente perpassa por esse roteirinho de perguntas. Vocês não precisam desenvolver todos eles, é claro que o item C e o item D, eles fazem parte, né, da nomeação, quando a gente identifica a relação, né, entre o que a gente está propondo com aquilo que está colocado como essencial na BNCC ou nos nossos currículos, mas pensar sobre o protagonismo e a concepção de desenvolvimento integral traz consigo os pilares, né, os conceitos da proposta, da concepção educacional da nossa base. Obrigada, Bia. Então, o desafio aqui é refletir, né, sobre esse planejamento e todas essas ideias que resultaram nessa atividade com as crianças a partir de todos esses conceitos que você trouxe, ou alguns deles, né? Eu esqueci de falar de avaliação, Sil. Pode falar. Então, o último item, pessoal, é o item também em que a gente conta, ainda no planejamento, como a gente se organizou nessa proposta relatada para acompanhar o processo de aprendizagem e para avaliar as aprendizagens das crianças e dos adolescentes, né? Então, eu vou fazer algum tipo de diagnóstico para saber melhor o que as crianças já conhecem e o que elas já viveram de situações relacionadas a esse grande tema, por exemplo, que eu estou trazendo na minha prática, esse processo de acompanhamento e avaliação é um processo que vai ser só meu, professor, eu com os meus registros, num processo de reflexão e interpretação, ou eu vou envolver as crianças? Ou eu vou também pensar uma forma de comunicar
esse processo e essas aprendizagens para as famílias, para os meus pares em situações de reunião pedagógica, por exemplo, de troca, de partilha. Eu vou expor na escola o processo e o resultado da investigação que a gente fez, e com isso eu também vou formando a comunidade de pais, a comunidade do entorno, para também conhecer como é que a gente garante as aprendizagens aqui na escola. Então, a ideia, planejamento, gente, é isso, a gente conseguir identificar o que, como eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, como eu vou acompanhar esse processo de aprendizagem, né? E tudo isso pautado nos princípios da BNCC. Então, as escolhas que eu vou tomar sobre esses 3 aspectos... Por que esse tema? Porque esse tema interessa as crianças, porque as crianças conhecem muito sobre isso e elas vão ter muito para falar sobre isso. Então, esse tema dá condição para uma participação ativa das crianças, né? Então, um exemplo, assim, é um planejamento com uma breve justificativa, né, Cíntia? Muito bom. Aí, na terceira parte, na terceira pergunta do formulário, a gente entra finalmente na descrição da experiência em si. E aí foi solicitado que seja descrito ao menos 5 principais experiências educativas. Por que essa exigência de 5? E quais seriam os pontos de atenção na hora de responder a essa pergunta? Qual que é a ideia aqui, gente? Uma prática, uma experiência educativa, ela fala de um processo de continuidade, né? Então, a criança, ela nunca vai alcançar aquela habilidade ou aquele objetivo de aprendizagem e desenvolvimento em uma situação só. Até porque o próprio objetivo, ou seja, a própria aprendizagem, ela é formulada de uma forma que fica claro o quanto que a gente precisa, ao longo de um tempo, trabalhar essas questões com as crianças para que elas possam ampliar e aprofundar os seus saberes e as suas experiências em relação àquela aprendizagem em jogo. Então, necessariamente, a gente fala de continuidade. E aí, qual foi a forma que a gente encontrou de ajudar vocês, né, a apresentarem essa prática nessa perspectiva de algo que tem começo, meio e fim, que aconteceu num decorrer de um tempo e que olhou as crianças, as suas necessidades ao longo deste tempo. Então, são pelo menos 5 experiências, né, que aconteceram ao longo do processo, que permite a nós, interlocutores, ver, né, perceber, avaliar, sentir como que as crianças começaram com esse trabalho, se relacionando e se engajando, e como isso foi se dando no tempo. É possível a gente observar nessas descrições que vocês vão trazer, dessas práticas que aconteceram com as crianças, a evolução do pensamento delas em relação ao tema, a evolução do uso que elas fazem desse conhecimento no seu cotidiano, contextos de generalização que elas vão fazendo em relação ao mesmo saber, a partir de diferentes linguagens. O que, né, no tempo deste trabalho, que vocês destacariam, que nos permite ver essa evolução? Tanto a evolução da história que vocês estão contando, mas a evolução da história de aprendizagem também que vocês estão contando. Então, as 5 práticas, elas têm muito essa perspectiva da gente conhecer um pouco dessa narrativa do ponto de vista cronológico, né, de como ela aconteceu, mas não é passo a passo, não precisa ser tudo, mas, assim, aqueles momentos que marcaram o fazer de vocês, né, no decorrer do processo junto com as crianças. Muito bom. E aí, a 5ª pergunta do formulário, ela está relacionada com a continuidade dessa proposta. Então, já justificou, refletiu, como planejou, descreveu o que fez. E aí, a pergunta é, a partir de sua reflexão, apresente o que você faria para dar continuidade nas aprendizagens a partir da resposta relatada. E então, aí, aqui, o que é o centro, né, nessa história? Aqui, ó, vê como é, gente, um processo totalmente linkado às perguntas umas nas outras, né? No planejamento, eu trouxe o que as crianças
com o que eu me comprometi nessa proposta que as crianças podem aprender e como, né? E pus uma forma de acompanhar e avaliar essas aprendizagens, né? Fiz, relatei o que deu, aí chegou o momento, então, de eu avaliar, né? E a hora que eu avalio, a avaliação ela é sempre uma foto, né? E o acompanhamento ela é sempre o filme. Eu vou acompanhamento, chega um momento que eu bato a foto. Aquela cena ficou no pause, e ali, o que eu diria naquele momento que as crianças aprenderam? Por quê? Porque a gente está sempre aprendendo. A experiência parte do princípio da continuidade. Então, todas as oportunidades que as crianças e os adolescentes tiverem de viverem situações muito próximas a essas que a gente já trabalhou, são oportunidades para que eles sigam aprendendo e aprofundando as suas aprendizagens, né? Então, essa pergunta ela é um convite nesse sentido. E agora, depois daqui, a gente pode fazer o quê, né? Em relação a esse aprendizado, nem sempre todo mundo aprendeu da mesma forma ou na mesma intensidade, né? É singular a forma de aprendizagem de cada um. Então, eu tenho condição de olhar para essa pergunta do ponto de vista do grupo, olhando lá para o meu planejamento, olhando para tudo que eu registrei do processo. O que eu posso dizer que foi compreendido e assimilado pelas crianças e pelos adolescentes, e o que eu posso ainda desdobrar disso, aprofundar disso, ou que novo rumo eu posso dar para uma nova proposta, considerando isso que aconteceu. Então, de novo, essa ideia de sempre fazer o link, né? Que ajude as crianças a conectarem as suas aprendizagens, né? E não verem as aulas como algo solto, né? Desconectado, uma coisa não faz relação com a outra, a escola não faz relação com a minha vida, com a minha realidade. Então, o tempo inteiro a gente convida para essa reflexão de planejar a partir do que aconteceu, planejar a partir do que as crianças nos contam. Aí trouxe um exemplo aqui, Silvia, você acha que ajuda? Acho que sim. Então, assim, para vocês entenderem aqui como é que a gente faz uma afirmação, deixa eu só ver se eu estou pulando, porque aí agora a gente falou da continuidade. A quarta questão trata das aprendizagens. Ah, não, acho que essa é a da próxima pergunta. Antecipei, desculpa, querida. Imagina. E Porque aí, isso. a próxima é dos materiais, não é isso? Ah, eu achei que então era a quarta, então eu que me confundi mesmo. Então, tá bom. Então deixa eu falar antes de Pode você. falar. Eu trouxe um exemplo disso que a gente fala, que é como é que a gente pode falar sobre as aprendizagens, trazendo exemplos de ações, falas ou expressões das crianças e dos jovens, né? A ideia, quando a gente pede para vocês trazerem isso, é porque o processo de acompanhamento e avaliação ele tem sempre um lado subjetivo, que é o nosso olhar sobre a situação, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado de se munir o máximo possível de dados objetivos, porque o processo de avaliação ele não pode ser unicamente subjetivo, né? Então, quanto mais a gente consegue trazer exemplos reais, descritivos, né, do que realmente aconteceu, e a partir desse exemplo a gente trazer a nossa interpretação, mais a gente ajuda ou o próprio aluno, né, ou criança com quem a gente está interagindo, ou aquele sujeito que é um familiar, um responsável para quem a gente está contando uma aprendizagem, mais a gente ajuda ele a entender. Ah, então ela falou que a Maria está conseguindo, né, se abrir para brincar junto com outras crianças, e isso demonstra, então, uma maior autonomia dela para brincar em pares, ou um maior desejo dela para estar com o outro, né? Então, é isso, a gente sempre associar, tem uma habilidade, ou
no caso da educação infantil, tem um objetivo de aprendizagem, e o que eu posso dizer de como hoje está a Maria em relação a como ela estava no início sobre isso? Então, eu peguei uma situação de exemplo aqui, né? Se a gente fosse pegar o eu, o outro e o nós, né? Olhando ali para a competência da Maria na sua brincadeira e participar dos cuidados com aquilo que é do coletivo. Então, a Maria, nos momentos de brincadeira, prefere brincar sozinha. E sempre no final, sempre quando chega no final, ela já sabe que chegou a hora de organizar os materiais, os brinquedos e os espaços. E ela inicia essa arrumação sem a gente precisar chamar a atenção dela para essa ação. E ainda, por iniciativa própria, então, por uma autoiniciativa, ela ajuda os seus colegas a guardarem também os seus brinquedos e os seus materiais. O que essa pequena descrição me conta sobre a Maria? Com essa descrição, eu consigo dizer que a Maria já desenvolveu atitudes, né, de cooperação, de solidariedade na relação com o outro, interesse por ampliar os seus vínculos afetivos, ou que ela brinca com mais coerência, engatando uma situação na outra. A ideia da descrição é para que a gente consiga ter claro sobre o que a gente está falando do ponto de vista da aprendizagem do sujeito. Se a gente fosse pensar, tá bom, então isso eu constatei como uma aprendizagem, que esses objetivos estavam no meu planejamento, eu constatei essa aprendizagem. A partir disso, o que eu poderia refletir, né, de continuidade, por exemplo? Olha, eu diria que eu posso dar continuidade ajudando a Maria a brincar com outras crianças, né? Afinal, é isso que ela está me mostrando, que a preferência dela é brincar sozinha. Se a Maria brinca sempre sozinha, ela perde a oportunidade de aprender a se relacionar com o outro e viver todos os contextos que a brincadeira coletiva e social traz, né? Então, eu posso dizer isso, olha, do ponto de vista dessa aprendizagem, eu ainda acho que a Maria ou o grupo, por exemplo, precisam viver mais momentos de time, né? De ter que resolver coisas junto para que eles possam avançar no convívio social entre eles, a resolver conflitos e etc. Então, a lógica de pensar, né, o planejamento, contar o que aconteceu, o que a gente observa dentro do que aconteceu, o que isso revela de aprendizagem, e a partir dessa constatação, que próximos passos eu vislumbro possível para dar continuidade a essa prática. Agora e, por fim, a gente pergunta, se, a partir da sua reflexão, por fim, o formulário pede para o educador indicar os materiais de apoio, se existiu algum material didático como referência, e se sim, aponte qual. É obrigatório ter? Como que é essa pergunta? Não, não é obrigatório. Qual foi a nossa questão aqui? Muitas vezes a gente parte de uma prática que é uma prática que está no livro didático que a gente usa, no material adotado pelo município, ou uma prática que a gente leu num livro e a gente achou super legal e a gente quis trazer. Então, conhecer da onde vem, né, a ideia desse relato que vocês trazem, da prática do relato, e o que vocês usaram como materiais para ajudar as crianças ao longo do processo. Isso é importante para nós, para a gente poder avaliar, né, o quanto que aspectos do decorrer do processo estavam relacionados a decisões que vocês tomaram do ponto de vista da observação, né, ali do que aconteceu, ou quanto vocês, ao mesmo tempo, tinham que dialogar com um material que já dizia, por exemplo, o passo a passo que teria que acontecer nessa proposta, e o desafio de vocês foi adequar, aproximar o máximo possível esse passo a passo ao interesse, ao desejo, às necessidades de aprendizagem das crianças. Aqui, a pergunta é para quem utilizou, por isso você utilizou? Se não utilizou, não utilizou. Não, eu usei, olha, eu fui uma vez no seminário de Reggio Emília, eu vi alguém falando sobre isso.
Ah, não, no seminário passado da FLUP, eu vi uma experiência super legal e eu quis fazer uma experiência parecida com essa, que eu achei que tinha tudo a ver com as minhas crianças. Então, é isso que a gente está aqui perguntando para vocês. Muito bom. Gente, a gente já passou agora por todas as principais fases, né, que estão no relato e na narrativa que as pessoas que estão se inscrevendo têm que preencher. E eu queria perguntar para vocês que estão aqui presentes, se vocês querem fazer alguma outra pergunta que a gente possa esclarecer e que ainda não foi falada pela Bia. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e tomar a palavra. Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, eu estou em sala de aula, mas tentei entrar aqui só para ouvir, né, porque eu estou inscrevendo um projeto, e a minha dúvida é a seguinte, que assim, o meu projeto eu iniciei o ano, né, é um projeto que já está sendo trabalhado na escola, e aí, que é um projeto sobre bullying, né, e eu só fiz fazendo as práticas, eu vou fazendo aulas, né, e práticas dentro desse projeto. E usei materiais de apoio, sim, são os materiais didáticos que a prefeitura aqui do meu município cedeu, né, para as escolas. E eu queria saber, assim, que como é um projeto que ainda estou trabalhando ele, eu comecei no início do ano e vou concluí-lo no final do ano. Esse projeto eu posso estar inscrevendo, mesmo assim eu não tendo já terminado ele? Porque assim, eu não vou, a conclusão dele, eu vou ter agora, dia 24 de setembro, né, uma apresentação com uma paródia que nós montamos, né, então tudo isso está dentro do meu projeto. Isso eu posso estar colocando ou não? Como é algo que está acontecendo ainda, pode ser relatado? Eu vou arriscar aqui, ó. Ana, você pode colocar o que não aconteceu na continuidade, porque o que acontece? Você aplicou um monte de coisa, tirou um monte de conclusões, e aí você planejou essa continuidade que vai ter uma culminância aí, parece bem importante, em setembro. Então, você descreve dessa forma. Aí você consegue ter na sua narrativa todo o seu projeto, mas dentro da ordem cronológica correta, senão vai ficar que provavelmente, se você colocasse essa parte que não aconteceu ainda dentro da narrativa, ela vai ficar empobrecida, porque você não aplicou, então você não vai conseguir refletir e pensar o que aconteceu em relação aos seus alunos, né? Então, acho que cabe tudo, mas cada coisa no seu lugar. Te ajudou? Eu posso estar colocando como continuidade. Isso. Porque assim, que nem nós montamos uma paródia, fizemos todo o trabalho, estamos ensaiando, só que essa apresentação só vai ocorrer, né, em setembro. Isso. Então, assim, mas eu posso colocar todos esses detalhes, o relato da paródia que eles criaram dentro da continuidade, dentro do projeto, Pode sim. mas como continuidade. Tá, é isso que eu queria saber. O que é importante, Ana, que você consiga identificar as aprendizagens que já foram construídas até agora, né? Então, o que é bom é que você já está desde o início do ano, então você já consegue observar muitas aprendizagens em ação, aprofundar. É diferente da gente pegar uma prática que tem pouca duração e não deu conta de trabalhar algo mais complexo do que você está trazendo. A ideia é tentar fazer um recorte, como a Silvia falou, né? Até agora, o que é possível eu refletir sobre essa proposta? Foi até a vida dentro disso, finalizar ainda. A finalização vai ser no final do ano, e aí, dentro do que você foi falando, já foi me trazendo as ideias dos avanços que eles já tiveram, né? Porque nós tivemos bastante avanço, então já me clareou bastante o caminho para seguir. Obrigada, viu? Oba! Alguém mais quer fazer uso aí da palavra? Aproveitar esse momento íntimo? Oi, boa tarde. Oi. Então, já fiz, né, a inscrição de todo o projeto, já mandei, né, antes mesmo de ter falado com vocês, mas eu acredito que está dentro do que vocês falaram. Pode ser que alguma coisa não, né, não ficou, né, mas eu acredito que a maior parte está dentro. Esse projeto que eu fiz o ano passado, assim que a gente retornou do recesso, né, que a gente retornou do remoto, né, aí as crianças começaram a voltar, então, assim, que as crianças estavam precisando de algo que desse uma motivação para eles, né,
Então, a gente começou a pensar no que poderia fazer e foi surgindo as ideias, a gente fez. E conforme o decorrer do projeto, eles foram criando coisas novas, né? Foi aumentando cada vez mais, até chegar a gente começou, acho que no final de julho, comecinho de agosto, e finalizamos em outubro. Então, foi um projeto do ano passado, sobre reciclagem, né? Apresentação com teatro de fantoche, de animais, foi até engraçado. Mas como eu fiquei sabendo, né, dessa oportunidade esse ano, eu consegui resgatar umas fotos e alguns vídeos, né, de coordenadores do ano passado que tinha, porque eu já tinha perdido muita coisa, né? Porque você muda de turma, você apaga, né? A partir de agora não vou apagar mais nada. Porque é tudo história, a sua história até, né, como profissional, então não apaga. Perde muita coisa. Mas, assim, vídeos, assim, da apresentação, eu não consegui o vídeo completo, eu mandei uma parte, assim, sabe, do vídeo, né, das crianças participando da apresentação. Então, foi um projeto muito bonito, que eu acho que valeria a pena, né, não podia deixar passar esse projeto, né, envolveu a escola toda, né, então, assim, foi com o 4º ano, né, foi um projeto muito bonito, mas, assim, eu acredito que está dentro do que vocês pediram, né, eu fui seguindo passo a passo, né, não tinha, antes de assistir, né, talvez se eu tivesse esperado, pudesse acrescentar mais alguma coisa, mas acredito que está dentro. Então, é isso. Ótimo. Torcendo aí para vocês. Tem uma pergunta aqui, Silvia, sobre as páginas, você viu? Isso. Então, sobre a quantidade de páginas. Gente, a gente não quer uma tese de doutorado, a gente quer respostas sucintas, alguns parágrafos, né? Então, 2, né? Sei lá, né? Mas é uma coisa curta, assim, onde vocês consigam explicar o que aconteceu, fazer as reflexões e enviar. Não precisa se preocupar em fazer uma coisa muito longa, não é esse o objetivo. E aí, eu acho que tem essa ideia, né? Se a gente fosse pensar em um texto corrido, quando a gente intercala com foto e tal, ele dá uma dimensão maior, né, de texto. Como vocês vão colocar as fotos e tal, se preocupem em garantir que põe para alguém ler para vocês o que vocês escreveram, porque para saber se o outro entendeu. Entendeu principalmente a riqueza do que vocês querem contar para a gente, sobre o trabalho de vocês e sobre a forma das crianças aprenderem, né? Assim, a documentação pedagógica, ela tem esse papel, assim, da gente conseguir falar, nossa, como as crianças são inteligentes e capazes de aprender coisas muito complexas, né? E a sociedade não dá valor para isso. E nós, professores, sabemos disso e criamos condições que considera esse sujeito inteligente e potente para aprender, né? É isso que a gente está querendo comunicar para a nossa sociedade e mostrar o quanto vocês, né, no Vale, vocês são comprometidas com esse trabalho e com essa ideia. E aí eu vou juntar aqui. Você quer mais alguma coisa? Pode falar. Eu fui, assim, escrevendo os parágrafos conforme, assim, nas partes que foi pedindo, né, separadamente. Sim. Primeiro eu no Word, depois eu fui só copiando e colando dentro do que pedia, né? E as fotos e os vídeos eu anexei no final. Então, era isso mesmo, né? Isso mesmo. Eu só queria saber se a gente não tem a devolutiva, se foi realmente esse vídeo, essas fotos, tem como a gente ter uma devolutiva? A gente vai te mandar um e-mail aqui, tem sim. A gente está recebendo e aos poucos a gente vai dizendo que já chegou e tudo, mas a gente demora um pouquinho para a gente ler aqui, tá bem? A equipe é pequena. Eu tive uma devolutiva que recebeu a inscrição, mas assim, tá completo, se realmente foi realmente as fotos, vídeos, né? Então, sim, se você recebeu essa devolutiva que fez inscrição, tá tudo certo. Se a gente sentir falta de alguma coisa, a gente está pedindo por e-mail para quem não terminou. Inclusive, tem vários professores que não puderam, não coletaram vídeos das experiências. A gente está aceitando também, se tiver só fotos, que nem sempre capturar vídeo é uma prática, né? Então, tudo bem também. Mas eu não sei se, né, se foi, né? Então, assim, fiquei na dúvida, né? Se realmente foi as fotos e os vídeos, né? Porque eu mandei vídeos, mas eu não sei se vocês receberam. Tá bom, a gente checa direitinho e te responde depois. Obrigada. Alguém mais, gente?
Bom, acho que essa era a ideia, era esclarecer para vocês um pouco o que está por trás, né, do pensamento da Fundação, da Escola de Educadores, na hora que essas perguntas de orientação do prêmio são formuladas. A gente sabe que vocês são muito sabidos, que vocês desenvolvem coisas maravilhosas na sala de aula, e as perguntas são um pouco extensas, porque a gente quer mesmo que vocês registrem isso com riqueza, para poder inspirar outras pessoas, para que isso aos poucos se transforme num banco de práticas, que inspire vários colegas e até professores de outros lugares. Então é isso, gente. Acho que eu vou encerrar por aqui, já são 5h30. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. No caso em relato, quando ela estava falando, eu posso relatar a fala de alunos? A fala dos alunos, elas podem ser relatadas? Sim, a por ideia favor. É que seja, Tá joia. que venha a voz dos alunos, a voz das crianças. Então, porque assim, como eu entrei já assim atrasada, pode, amor, porque eu estou em aula, né? Aham. Eu tentei entrar para poder pegar pelo menos um pouquinho. Ai, Ana. Caiu, Agora Sônia. ficou no mudo. Acho Então que tá. caiu aqui. Obrigada. Acho que Imagina, caiu, Ana, vocês obrigada a conseguiram ouvir. você pela participação, Tá né, joia. Silvia? Então, queria agradecer muito vocês que puderam estar presentes ao vivo aqui com a gente. As inscrições vão até o dia 31 de agosto, até às 23h59. Não deixem para a última hora, pelo amor de Deus, para não ficar passando nervoso, porque o formulário ele é longo. E boa sorte, né? Não percam essa oportunidade de mostrar as excelentes experiências que vocês desenvolvem e que vocês produzem aí de riqueza com as crianças e jovens, como disse a Bia. Obrigada, viu, Bia, pelo seu tempo e aí por Imagina. dividir Obrigada seu a você, conhecimento aí com a parabéns. gente. Boa sorte a todos. Obrigada por vocês compartilharem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom Tchau, trabalho. gente. Tchau. Obrigada, tchau.